Eu tenho certeza que você e eu, muitas vezes na nossa vida, nos perguntamos, quando nos dirigimos para Deus, por que às vezes Deus não nos atende na maneira urgente como nós gostaríamos que Ele o fizesse. A mensagem que eu escolhi para nós estudarmos nessa manhã, o tema que eu dei para esse sermão, é quando Deus decide aguardar. Deus também toma as suas decisões, aliás, Ele toma decisões o tempo todo. Ele sempre faz a sua vontade, a vontade dEle, sua dEle, não tua, não minha, nossa, dEle. E muitas das vezes Deus decide aguardar. Ele não age de impromptu, no momento, rapidamente. Algumas vezes Ele faz isso. Algumas vezes você nem termina a sua oração e a resposta já está. Eu tenho experimentado na minha vida algumas orações assim, você nem termina de orar e Deus atende. Mas também tenho experimentado na minha vida orações que há anos e anos e anos eu estou orando a Deus e até hoje Ele continua esperando para atender. Alguns desses pedidos que levaram alguns dos tempos mais tarde, eu pude chegar a alguma conclusão e compreender porque que Deus me fez esperar. Às vezes Deus nos faz caminhar por caminhos tortuosos, quando poderia ir em linha reta. E vocês se perguntam, mais fácil ir em linha reta? Por que tantos meandros? Deus tem os seus motivos. O principal motivo de Deus nesta terra, para com você e para comigo, é nos levar para o céu. E se o caminho do céu, se para ir para o céu, o caminho do céu for necessário fazer vários desvios, para você aprender algumas coisas, pode ter a certeza que Deus vai tomar todos os desvios. Porque Ele quer colocar você no céu. Algumas pessoas precisam adiar algumas lições, outras não. Nem todos nós precisamos das mesmas lições. Há lições que nós temos que aprender coletivamente, mas também há lições que temos que aprender individualmente. E nós encontramos na Bíblia um relato em que Jesus, que é Deus, Ele é uma das pessoas da Trindade, tomou decisão de esperar. De esperar numa situação em que você e eu acharíamos que era urgentíssima. Era emergencial. Mas Ele tomou a decisão de esperar. Lemos juntos no livro de Mateus, capítulo número 12, verso 38. Mateus, capítulo 12, verso 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. As pessoas estavam divulgando que Jesus era provavelmente o Messias enviado, e a liderança naquela época tinha as suas dúvidas e achava que, olhando para Jesus, não poderia ser o Messias pela sua inexpressividade. Aliás, se você ler no livro de Isaías, como Deus descreve que o Messias seria, sem beleza, sem nenhuma expressão, nada que pudesse ser atraído simplesmente pela sua personalidade charmosa. E os discípulos, então, e os dirigentes da época de Jesus, chegaram até ele e disseram: nós queremos ver da tua parte alguma coisa, queremos ver algum sinal. Quantas pessoas hoje também vão para Deus e colocam a sua fé em Deus, na dependência de alguma resposta para alguma situação em particular. Quantas pessoas, talvez, espero que não no nosso meio, estão por aí afora colocando, condicionando a sua lealdade a Deus, a sua obediência a Deus, se Deus atender alguma coisa. E a implicação disso é que se Deus não atender, então Ele não será obediente e nem fiel.
matematicamente falando, não existe uma outra alternativa. Se eu digo para Deus, olha, se o Senhor fizesse por mim, então eu farei isso. A exclusão é que se o Senhor não fizer, eu não farei. Como se nós aqui decidíssemos o que é melhor para nós, o que é melhor para a nossa vida e o que é pior. Como se nós que decidíssemos o que Deus tem que fazer. Somos seres humanos, criaturas, seres criados, pecadores, pecaminosos, a quem Deus dá o privilégio de conversar com Ele, de adorá-lo e de viver eternamente se nós aceitarmos as suas condições. Não somos nós que impomos condições para Deus nos levar para o céu. É Ele que dá as condições para que nós possamos aceitar ou não. Infelizmente, igrejas são fundadas, os canais de comunicação são utilizados para induzir pessoas a inverter essas coisas. Que Deus é obrigado a isto, é obrigado àquilo e aquilo mais. E você, como um ser mortal, pode exigir de Deus que tome decisões que só a Ele compete determinar. E agora também nós encontramos essas mesmas pessoas que queremos ver um sinal, nós exigimos um sinal. A verdade é que as pessoas não mudam o seu comportamento nem o seu caráter quando veem sinais. Isso não acontece. Eu não vou ler a passagem, mas estou lembrando agora de um dia, Tomé, que viu Jesus na cruz do Calvário, assistiu à sua crucifixão, assistiu à sua morte, assistiu os soldados pregarem as mãos de Jesus, os pés de Jesus ali no madeiro, assistiu ao soldado fincar uma lança no seu lado esquerdo, traspassando o coração de Jesus, de onde saiu sangue e água, sangue coagulado, demonstrando que ele já estava morto, e não só sangue. Esse mesmo Tomé, quando ouviu dos seus amigos, dos seus companheiros, que Jesus havia ressuscitado, disse: não acredito. Não acredito. Eu ouvi morrer e vi ser sepultado, mas não acredito que esteja vivo. Não acredito. Se eu não vir, ele acrescenta, se eu não vir a sua mão furada, e se eu não enfiar o meu dedo naquele furo, e se eu não puser o meu dedo, a minha mão, no lado onde a lança traspassou, de maneira nenhuma eu acreditarei. Então é um pouco mais ou menos natural, por uma concepção errônea do caráter de Deus, algumas pessoas exigindo de Deus algum sinal. Algum dia depois, Jesus se apresentou aos discípulos, com as portas estavam fechadas. E Jesus, que é Deus, não depende de uma porta aberta para entrar, tudo fechado. Os discípulos com medo dos judeus, com medo das autoridades, com medo de serem apanhados e também crucificados, temerosos. Jesus colocou ali no meio, apareceu ali no meio, de repente, e era Jesus. E Jesus olhou para todos eles. Provavelmente o Tomé olhou assim para ele assim, talvez até um pouco envergonhado. Jesus também vem aqui. É a primeira coisa que Jesus fala. A primeira foi: paz seja convosco. A segunda é: Tomé, vem aqui. Tomé conhecia aquela voz, conhecia aquela pessoa, conhecia aquele rosto, conhecia aquele corpo. E Jesus pegou o punho de Tomé. Está aqui a sua mão também. Pegou o dedo de Tomé e colocou no seu dedo. Não é o seu dedo aqui, Tomé. Agora coloca aqui do meu lado. Você crê agora que sou eu também? E Jesus dá uma bênção que atinge você e atinge a mim. Felizes, bem-aventurados, benditos, aqueles que não viram, que não me conheceram pessoalmente, mas que apesar disso, creem. Felizes as pessoas. E nós somos envolvidos por essa bênção. As pessoas queriam um sinal. Por ele diz: uma geração mais adulta, ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Jesus não deu nenhum sinal. Não é esta a maneira de Jesus trabalhar. Evangelho de Lucas, capítulo 16,
do versículo 27 em diante. Lucas capítulo 16, verso 27 em diante. Jesus havia contado a parábola do rico e o mendigo. E no final dessa parábola, Jesus diz o seguinte: então replicou o pai: eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus contou a palavra do rico de Lázaro para mostrar que as pessoas têm uma oportunidade nesta vida e que a palavra de Deus deve ser obedecida. Jesus contou essa mesma parábola para dizer que as pessoas que condicionam a sua fé em Deus, em sinais, em acontecimentos, elas não crerão, mesmo que um grandíssimo milagre aconteça. E Jesus disse para eles, contou essa parábola, e termina dizendo assim: não adianta. Ele olhou para todos que estavam à sua volta e disse: não adianta realizar milagres. Vocês têm a Bíblia, Moisés e os profetas. Se não creem na Bíblia, não adianta fazer milagres. Não vai mudar absolutamente nada. Mas eles queriam um milagre. E Deus, na sua bondade, e Jesus, na sua bondade, conta essa parábola 2 meses antes dele ir ressuscitar Lázaro. João capítulo número 11. Por favor, abra sua Bíblia aí em João capítulo 11. Nós iremos ler alguns versículos desse capítulo, começando aí no versículo número 1. João capítulo 11, versículo número 1 em diante. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E aqui a nossa primeira observação, primeira lição que nós aprendemos desse relato fantástico, aqui desse episódio da ressurreição de Lázaro. Jesus tinha amigos próximos, outros nem tanto, e alguns amigos especiais íntimos, onde Jesus de vez em quando passava alguns dias para descansar. Como ser humano que também era, ele também se cansava. E às vezes passava alguns finais de semana nessa casa, onde estavam Lázaro, Maria e sua irmã Marta. E Jesus tinha um amor especial por essas pessoas, e essas pessoas também amavam a Jesus. E agora Lázaro está doente, está cada dia pior, e as irmãs sabem que Jesus era alguém especialmente indicado para falar com Lázaro e restaurar-lhe a sua saúde, e vamos chamá-lo. Verificam que elas dizem que Lázaro: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. As pessoas a quem Jesus ama também adoecem. As pessoas a quem Deus ama também passam por dificuldades. As pessoas a quem Deus ama também perdem o seu trabalho. Os seus filhos adoecem. Eles também não passam em concursos. Eles também são abandonados. Enquanto algumas pessoas estão ensinando por aí que as pessoas que estão do lado de Deus, a sua vida será as 1000 maravilhas. Serão pessoas que só acontecerão coisas fantásticas e maravilhosas, só milagres, só bênçãos, só sucesso. A Bíblia está dizendo que as pessoas a quem Deus ama também adoecem, também passam por problemas.
E se você hoje vem à igreja trazendo no seu coração um problema, uma doença, uma dificuldade, saiba que Deus continua amando você, apesar dos seus problemas e das suas dificuldades. O amor de Deus não depende dessas coisas. Esses relatos estão aí porque Deus quer que você aprenda, e também gostaria que o seu amor, o teu amor para com Deus, também não dependa de circunstâncias favoráveis. Deus está à procura de pessoas, homens, mulheres, crianças, em que Ele possa utilizar para a sua honra e para a sua glória. Nós possamos ser essas pessoas que, apesar das dificuldades, sempre nos posicionaremos ao lado de Deus. Versículo 3: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enferma aquela a quem amas. Versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, verso 6, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus decidiu aguardar. Ele resolveu esperar. Imagine que você está numa situação como esta, né? Sua família está doente, alguém está desesperadamente doente, está quase à beira da morte, está vendo que a coisa está piorando, ele está cada dia mais moribundo, e você localiza o seu médico de confiança e ele fala: não vou. Ele é o único que pode resolver. Está aí na praia, está em algum lugar lá se divertindo. Ele fala: não vou, vou esperar mais um pouco. Imagina essa angústia. Era assim a angústia daquela família. Jesus ouviu que Lázaro estava doente. Jesus sabia da situação de Lázaro. Sabia que Lázaro estava piorando minuto por minuto. Sabia que Lázaro morreria. E Jesus escolheu Lázaro morrer. Ele decidiu isso. Foi premeditado. Deus decide aguardar. Irmãos, muitas vezes, na sua vida e na minha vida, na nossa vida, nós passaremos por situações dramáticas, em que você vai orar com os seus joelhos no chão, os seus joelhos vão doer, pelas horas que você vai ficar implorando, as suas lágrimas vão correr, e Deus vai decidir aguardar. Ele vai esperar. Há um momento que no seu desespero você fala: Senhor, eu só tenho a Ti para me ajudar, não tenho mais ninguém. Eu preciso da sua ajuda. E Deus vai decidir aguardar. Ele vai esperar. E você vai ver as coisas ficarem mais pretas, ou mais vermelhas, né, se for a conta bancária dos Estados Unidos. Nós dissemos no Brasil, assim, a coisa está preta. Nos Estados Unidos as coisas estão vermelhas, né? As línguas são diferentes, né? Mas a coisa estava preta na casa de Lázaro, estava horrível. Ninguém mais fazia nada. Não conseguia fazer, você não consegue, a tua vida fica transtornada quando alguém está morrendo e você que não quer que ele morra. Você quer ajudar, mas não consegue. Você se sente impotente, você se sente incapaz. Você sabe que só Deus pode fazer alguma coisa. Você ora a Deus, você jejua, você insiste, e parece que Deus não ouve. Ele ouve sim. Ele está sabendo. Ele está vendo tudo. Está vendo o seu sofrimento, está vendo a sua dor. Mas Ele conta com você, apesar de continuar aguardando. O verso 7, de onde nós estamos, em João capítulo 11. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Lá onde eles estavam, onde Lázaro estava. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo.
teria dito para Jesus que Lázaro estava morto? Ninguém. Mas ele sabia. Jesus não precisa ser informado de nada. Ele sabe tudo. Deus não precisa ser comunicado de nada. Ele sabe tudo. Jesus agora esses 2 dias esperou que Lázaro morresse. Ele sabia que Lázaro morreria e Lázaro morreu. E aí Jesus hoje informa aos seus discípulos: agora nós vamos lá para a Judeia. Agora nós vamos lá para Betânia. Agora nós vamos para a casa de Lázaro. Porque Lázaro, nosso amigo, adormeceu. Por que Jesus utilizou a palavra adormeceu? Porque Jesus queria que você e eu aprendêssemos como é que as pessoas ficam quando morrem. Se ele não houvesse dito isso, nós não saberíamos. Mas ele queria que você soubesse, que você não tivesse nenhuma dúvida. E Deus não perde tempo. Nos seus planos, Deus encaixa cada detalhe. E encaixou aqui também o detalhe do estado das pessoas na morte, adormecidas, sem consciência, sem saber o que passa, sem saber absolutamente nada. Só que, localize ali o verso 12. Disseram depois os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Verso 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. E o verso 14, então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E aí Jesus ensinou para nós hoje que as pessoas, quando morrem, estão como que adormecidas. Não estão no céu, não estão no inferno, não estão no purgatório, no lavatório, nem tório nenhum. As pessoas estão no cemitério. É lá que elas estão. Não tem consciência, não sabe o que se passa. O tempo não existe para elas. Algumas pessoas que estão dirigindo o seu carro, que sofreram um acidente, que morreram instantaneamente, quando ressuscitarem, vão estar com a mãozinha fazendo assim. E aí eles acordam assim: não tem nada, não tem carro, não tem coisa nenhuma. Porque não há passagem de tempo. Na sua memória, a última coisa é que aparece. Que coisas você vai estar pensando quando Jesus voltar? É bom que nossa mente fique repleta de coisas boas, de boas imagens que nossos olhos viram durante todo o tempo. Então Jesus queria ensinar isso, disse para os seus discípulos. Ele adormeceu. Tudo bem, não, está morto. Agora então estava claro também para os discípulos que sono na Bíblia equivale à morte. Então você não precisa mais ficar com medo da morte. Uma vez alguém me perguntou: você tem algum problema com a morte? Você se preocupa com a morte? Eu falei: para dizer toda a verdade, com todo respeito a você, não estou nem um pouco preocupado, não tenho nenhum tipo de preocupação com a morte em si. Agora, em mim, eu sou contra. Se, no duplo sentido, né, a palavra assim aí. Você não precisa ter medo. Deus é o dono da vida, Ele é totalmente o dono da vida. Lázaro está morto. Eu vou saltar alguns versículos aqui, vamos ali para o versículo 21. Jesus vai até onde estão a casa de Lázaro, é levado até onde está a tumba. E aí no verso 12, eu preciso ler também, eu já li assim, o verso 12, posso já saltar para o verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A primeira coisa que Marta fala para ele lá: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Percebam, irmãos, que às vezes nós, como seres humanos, tentamos atribuir para Deus as razões de alguns dos nossos fracassos. Senhor, o Senhor podia ter me ajudado. E o Senhor não ajudou. Pedi tanto para o Senhor me ajudar a passar nesse concurso, e o Senhor não me ajudou. Pedi tanto para me
aconteceu. Nós tentamos dizer para Deus que Ele faz parte do resultado quando Deus não faz. Deus tem um plano especial para você e para mim, mas é segundo a ordem dEle, segundo o planejamento dEle. Se Ele não quis que você passasse por uma circunstância, é porque não era bom para você. Se Deus permitiu que você passasse por alguma coisa difícil, é porque era bom para você. Às vezes nós não compreendemos isso. Temos dificuldade em compreender isso. Mas muitas pessoas perderam o seu pé, mas salvaram a sua vida. Quantos? Um grande número de pessoas. Nem sempre as coisas acontecem como nós acharíamos que deveriam acontecer. E Marta, olhando para Jesus, aí no verso 21, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós o chamamos, mandamos algumas pessoas que falaram contigo, pedimos, suplicamos para que viesse aqui enquanto ele estava doente, e o Senhor não veio. Eu fico imaginando Jesus olhando para ela assim, com um misto de tristeza e também de alegria, porque Jesus sabia o que Jesus iria fazer. Jesus é o Senhor da vida, é o Senhor da morte. A morte e a vida para Deus não significam absolutamente nada. Ele é superior à vida, Ele é superior à morte. Ele é o Criador da vida. Ele tem vida em si mesmo, Ele sempre teve. Ele é eterno. Deus concede vida quando quiser, no momento que quiser, para quantas pessoas quiser, independentemente das circunstâncias. 3 rapazes foram lançados no meio de um fogo quentíssimo, para serem destruídos instantaneamente. Mas Deus decidiu que eles não morreriam. E eles não morreram, porque Deus decide. João, discípulo amado, foi lançado no tacho quente de azeite fervente, e ele saiu nadando. Saiu lá do outro lado. Pô, legal, gostou, bem agradável a temperatura. Saiu vivo. Deus decidiu que ele não iria morrer frito no óleo fervente. Deus decidiu isso. Você não está vivo porque você pratica esporte, porque você se alimenta bem, que você só faz as coisas corretas, e porque os bandidos não te encontraram. Não é por causa disso. É porque Deus te mantém vivo. Deus quer que você continue vivo. Enquanto Ele decidir isso, nenhum ser humano é capaz de tirar a sua vida. Nenhuma circunstância é capaz de fazer isso. Nenhuma doença é capaz de fazer isso. Nem câncer, coisa nenhuma. Provavelmente Ezequias tinha uma perna com câncer lá. Eu acho que era câncer. No médico, a Bíblia fala que tinha uma ferida. E Deus chamou Isaías e falou para ele: Isaías, vai lá, avisa Ezequias que ele vai morrer. Organiza a casa que ele vai morrer por aquela ferida lá. Se fosse uma ferida simples, sararia. Se fosse uma ferida comum, e não fosse um câncer, ele não ia morrer daqui. Mas se Deus falou que ele ia morrer, é porque aquilo lá não era uma doença simples. Não para Deus, mas para Ezequias. Eu acho isso. Há umas pessoas que às vezes eu digo na minha classe assim, tento explicar, eu amo a minha classe e todas as demais classes também. Essa classe aqui eu fiz um concerto com Deus que a gente para o céu na primeira fila. E a gente tem Guarulhos a primeira igreja. Evidentemente. Mas algumas pessoas que às vezes a gente tem que dar, tem que dizer. Na minha opinião, talvez você discorde, é seu direito discordar. Mas às vezes, quando Deus permite que você morra com uma doença como câncer, é uma bênção de Deus disfarçada. Você sabe que vai morrer, sabe mais ou menos quando vai morrer, sente que está morrendo e sabe que chegou o dia final. Você sabe tudo isso. E se você não for para o céu, é porque você não quer. O que mais Deus poderia fazer de deixar você percebendo que você está morrendo e não tem outro jeito que você não vai viver? E você pode tomar a sua decisão.
Você pode escolher colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você pode escolher crer nele para a vida eterna. Você pode escolher isto. Você tem o direito de escolher. E Deus, na sua misericórdia, permitiu que você escolhesse os últimos dias da sua vida. Isso é bênção, isso é misericórdia. Isso é paciência de Deus para com você de uma maneira imerecida. Duro é você estar andando por uma rua e uma bala perdida acertar a sua cabeça e no segundo seguinte você não existe mais. E se você estivesse longe dos caminhos de Deus, onde você estará na eternidade? Longe dele, muito longe dele, tremendamente longe dele. Você não vai existir na eternidade. Mas Deus, por amor a você, às vezes permite. Deus, por amor de Ezequias, a vida para ele, ele vai morrer. Eu quero salvá-lo. E Jesus agora, diante de Maria e de Marta, olha para aquelas duas mulheres, e todas as pessoas ali à volta, perguntam por outra. Sempre tinha um morto, onde Jesus está frente de onde Jesus estava, aquela multidão ali de pessoas querendo saber o que Jesus iria fazer. E o verso 22, mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. E isto chama a minha atenção. Apesar de Marta ter dito para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, meu irmão não teria morrido, e eu sei também que tudo que pedires a Deus, Deus concederá. Irmãos, isto é fé. O irmão já estava morto, fazia 3 dias que ele estava morto, e quando alguém está morto, do ponto de vista humano, não há às vezes mais nada que possa ser feito, mas ela ainda manifesta a fé que Jesus pode fazer alguma coisa, mesmo para alguém que está morto. E daqui nós tiramos mais uma lição dessa mensagem para nós nessa manhã. Mesmo que as circunstâncias para você atinjam o ponto do não retorno, para o qual não há nenhum retorno, mesmo que as circunstâncias chegaram numa posição em que você acha que tudo acabou, não há mais o que fazer, Deus não se limita para uma coisa que não há mais o que fazer. Deus sempre tem o que fazer, mesmo que você não saiba o que. Jamais Deus se limitará por coisa alguma, nenhuma circunstância, nenhum problema, mesmo que aparentemente já foi, não há mais o que fazer. Deus ainda tem o que fazer para solucionar, sim. Então aprendemos isso. Não se desespere. A pior coisa que existe é você desistir na hora errada, desistir quando não deveria, soltar quando poderia ter esperado um pouco mais. Quando o difícil Joelma pegou fogo, alguns nem aqui haviam nascido, acho. Foi um grande incêndio aí em São Paulo. Algumas pessoas saltaram lá de cima e morreram, eles borracharam lá embaixo, evidentemente. Algumas dessas pessoas morreram por causa de 2 minutos, 2, 3 minutos. Foi o tempo que o helicóptero desceu para apanhar pessoas que estavam lá em cima. Mas esses 2 minutos de desespero, algumas pessoas perderam a vida, porque não quiseram, não tiveram a paciência para esperar. Deus quer que você aprenda, que você espere, mesmo quando tudo parece estar perdido. Eu sei que se pedires mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus concederá. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Verso 25, disse que Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Irmãos, por isso Jesus escolheu Lázaro. Por isso Jesus escolheu Lázaro para ressuscitá-lo. Havia uma multidão à sua volta, que ainda tinham dúvidas se ele era Messias ou não. Pessoas que não sabiam se deviam pôr nele a sua fé, aceitá-lo ou não como seu Deus, como seu Salvador. Jesus está usando agora Lázaro, a vida de Lázaro, a morte de Lázaro, para dizer isto: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Não é possível ir para o céu crendo em outra pessoa.
Por mais bonito que seja o nome dessa pessoa, como Francisco. Não é possível. João, José, Maria, o nome que você quiser, só Jesus salva. Fé em Jesus salva. Fé longe de Jesus não salva. Eu sou a ressurreição e a vida, ele diz. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não disse que eu faço parte daqueles que têm poder para ressuscitar. Jesus não disse isso. Disse, eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é tudo, a absoluta não é tudo. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí no verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro foi Marta, agora é Maria, irmã de Lázaro. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito, e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. No verso 35, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Está diante da tumba de Lázaro. Certamente não foi porque Lázaro morreu que ele chorou. Ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Então Jesus não está chorando porque Lázaro está morto, ele foi lá para ressuscitá-lo. Jesus também não está chorando porque a família está triste, enlutada. Ele iria devolver a vida para Lázaro, daí a alguns minutos, e essa tristeza enorme se transformaria numa grandiosa felicidade. Não foi por essas pessoas que Jesus chorou. Jesus chorou porque entre aquelas pessoas que estavam ali, entre aquela multidão que estava ali assistindo, havia pessoas que iriam presenciar a ressurreição de Lázaro. Havia Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pessoas que 2 meses atrás haviam pedido para Jesus um grande sinal, e que essas pessoas agora iam ter o seu sinal, e que nem por isto passariam a crer nele. Jesus chorou porque essas pessoas um dia iriam morrer e só iriam ressuscitar na segunda ressurreição para a destruição final. Jesus chorou porque ele estava diante de uma tumba onde havia um morto, mas um dia ele vai dizer a todas as pessoas que estão mortas, quando ele voltar pela segunda vez, que elas saiam do sepulcro, elas irão ouvir a voz de Jesus e vão sair para a vida eterna. Amém. Mas algumas pessoas não ouvirão essa voz. Um número muito grande de pessoas, digo melhor, tiveram a sua oportunidade, conheceram a mensagem, foram chamadas por Deus, aprenderam o plano de salvação, mas não aceitaram. Tudo que Deus poderia fazer para essas pessoas foi feito. Só que elas não quiseram aceitar. E irão para a sepultura. Mas não ouvirão a voz que ressuscita para a vida eterna. Jesus chorou por essas pessoas. Oxalá Jesus não tenha chorado por você naquela manhã. Oxalá Jesus não tenha chorado por mim naquele dia. Porque Ele sabe que nós devemos aceitar como nosso Deus e o nosso Salvador. O verso 39, então ordenou-se tirar a pedra e disse, Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se crer verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. E o verso 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Não é difícil você imaginar, porque nem vamos demorar muito nessa cena, que quando a pedra foi tirada, a Bíblia fala que
Fazia 4 dias que o Lázaro estava morto. Então não é de se imaginar, né, que todo mundo que estava ali perto, até alguns bons médicos, se não viu, sentiu que estava morto mesmo. Está registrado para provar que Jesus fez uma ressurreição de fato, que não foi um fingimento. Por isso que está registrado. Uma vez eu estive num curso, não teológico, de outras coisas ainda, eu era adolescente, nem fazia parte da igreja Visão do Dia, e o professor lá, alguém perguntou lá umas coisas assim, lá sobre o Espiritismo e tal, que tudo se explicava na Bíblia. E aí essa pessoa disse o seguinte: de todos os milagres de Jesus, há apenas um que nem ateu consegue explicar, é a ressurreição de Lázaro. Como explicar a ressurreição de um morto? Nem ateu consegue explicar. Jesus queria salvá-los. Jesus queria que eles fossem para o céu. Note, irmãos, verso 45, aí do capítulo número 11, onde nós estamos. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. No capítulo 12, uma página depois, aí no capítulo 12, verso 9 e o verso 10, soube numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também quem? Lázaro. Eles haviam pedido para Jesus 2 meses antes um sinal, que Jesus provasse que era Messias. Jesus disse para eles, na palavra do rico do Lázaro: não adianta fazer milagres para vocês, não adianta fazer milagres. Vocês têm a Bíblia. Quem não crer na Bíblia não vai acreditar só porque crê em milagres, só porque foi feito um milagre. Não vai adiantar isso. E Jesus provou isso para eles na ressurreição de Lázaro. Naquela parábola em que o indivíduo que era pobre lá e comia na mesa do rico, morreu, e os dois foram para o Hades, um lugar, ficaram conversando. O pobrezinho, naquela doente, foi para o seio de Abraão e não para o céu. Jesus disse que foi para o céu, disse que foi para o seio de Abraão. Ele queria ensinar esta verdade de que milagre não adianta. Diz também que o rico foi aí para o lugar do Hades, de tormento, estava lá se queimando e querendo ser ajudado. Nessa parábola, Jesus dá nome para a pessoa que estava morta, que havia morrido. Qual era o nome da pessoa? Lázaro. Na parábola, 2 meses antes, Jesus conta a parábola e fala que a pessoa que morreu se chamava Lázaro. 2 meses depois, Jesus vai para Betânia e ressuscita uma pessoa cujo nome é qual? Lázaro. O que mais Deus poderia fazer para aquele povo? Ele avisou que ia fazer isso. Ele avisou que não adiantava. Disse o nome da pessoa que ele iria ressuscitar. 2 meses antes ele falou o nome da pessoa. E você verifica depois que não adiantou nada. Todas as pessoas estão perdidas. Não adianta você depositar a sua fé em Deus apenas se Deus te abençoar. Se Deus abençoar você, seja fiel a Deus. Se Ele não abençoar, seja fiel a Deus. Ele vai abençoar você. Mas claro que você o faça de maneira independente. Por que eles queriam matar também a Lázaro? O que Lázaro tinha a ver com a história? Era a prova de que Jesus era Deus. Era a prova que Jesus era o Messias. Era a prova. Então, tirando a prova, as pessoas não ficariam sabendo. Eu gostaria de convidá-los para ler comigo a nossa última passagem, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo número 11. Versos 28, 29 e 30.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se você é alguém que se sente cansado, está lutando contra o peso do pecado, está lutando contra a dor, contra a dificuldade, contra a pobreza, contra a riqueza, contra a feiura, a beleza, sei lá. Se você está lutando com alguma coisa que o aflige, com alguma doença, com o teu filho que está fora da igreja, com a tua filha que está namorando alguém, Deus não queria que você fizesse. Vá para Jesus hoje e coloque nas mãos dele o seu pedido. Eu ouvi uma vez uma frase assim muito bonita também do mesmo pastor Dr. Hoffman, que está vindo nessa igreja, eu nunca me esqueci dessa frase. Eu vou partilhá-la com vocês nessa manhã. Uma mãe chegou para ele e falou: não sei mais o que eu faço para o meu filho, eu não consigo mais falar de Deus para ele. Meus filhos estão revoltados, estão fora da igreja, sumiram, não quero ouvir absolutamente nada, eu não consigo falar com eles. Para ele, assim, do alto da sua sabedoria, da sua consagração que tinha como um homem de Deus, disse o seguinte para ela, contou aqui para a gente: irmã, quando você não puder mais falar de Deus para os seus filhos, fale de Deus sobre os seus filhos. Fale com Deus sobre os seus filhos. Quando você não puder mais falar com os seus filhos de Deus, fale com Deus sobre os seus filhos. Se você não consegue mais dizer nada sobre Deus para alguém que você tanto ama, porque foi longe demais, gaste o seu tempo com Deus, falando com Deus a respeito dele. Deus vai trazer esta pessoa. Deus não desiste. Deus não desiste de você. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de nós. Se nós não formos para o céu, se alguém aqui não for para o céu, terá que se esforçar muito. Você terá que lutar contra o poder maior que existe para o poder de Deus. Não importa quantas pessoas estejam do lado de lá contra você. Não importa. Se você estiver do lado de Deus, você estará sempre do lado do mais forte. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sair hoje para a nossa casa com essa certeza de que não estamos sozinhos e que Deus sempre fará por nós na nossa vida o que for melhor, ainda que Ele decida aguardar. Amém.